Olá a todos, eu me chamo Ana Luísa Rodrigues, eu sou mestranda em Ciências do Ambiente pela UFT, e esse trabalho foi desenvolvido em parceria com a professora doutora Lucimara Albieri, e ele visou investigar dois extremos da cidade de Palmas, no Tocantins, através de uma análise territorial da distribuição de praças nessas áreas dicotômicas da cidade. As cidades, elas são formadas por uma série de elementos que vão moldar a sua paisagem. Então, de uma forma genérica, a gente pode classificar esses elementos como espaços construídos e espaços livres. Esses espaços livres, eles vão conjugar uma série de funções essenciais para a dinâmica urbana, como circulação, função ambiental, social, e vão formar um sistema. Os espaços livres públicos urbanos vão compor grande parte do território das cidades. E as praças são uma categoria de espaço livre e público e é um lugar essencialmente de encontro, de trocas sociais, contato com a natureza e é considerada um equipamento de vizinhança por uma série de autores, reforçando a ideia de que elas precisam estar próximas às habitações ou a áreas de atração de pessoas, como locais que são perto das áreas de trabalho, perto de instituições, ficando acessível para a utilização no cotidiano, já que quanto mais alta a diversidade de pessoas, de grupos sociais, atividades e horários de utilização dessas praças, mais alto vai ser o grau de vitalidade para a área em que ela está inserida, né? A qualificação das praças é um desafio para o poder público, só que a quantidade e a distribuição adequada dessas praças no território vai preceder a sua qualificação. A Organização das Nações Unidas recomenda que o tempo ideal de caminhada até uma praça deve ser de 5 minutos, o que vai corresponder ali a 400 metros de distância. Então, esse parâmetro ele pode sim sofrer algumas variações, dependendo das condições do trajeto, se as calçadas são adequadas, se tem sombreamento, dependendo da localização, se é zona rural, zona urbana, periurbana. Dependendo do usuário foco, se é uma criança, se é um idoso, se é uma pessoa com mobilidade reduzida, e contextos de risco. Então, se for uma área de criminalidade, por exemplo, isso também vai afetar o trajeto. Um outro ponto que também afeta o acesso a esses espaços é a desigualdade de renda, já que os custos básicos de vida, como moradia, alimentação, vestuário, deslocamentos para o trabalho e estudo, vão afetar de uma forma diferente os rendimentos de famílias de classes de renda distintas. Então, na parte de alta renda, a gente vai ter um baixo impacto, que vai possibilitar com que essas pessoas tenham maiores gastos com lazer, isso em espaços privados ou com a opção do deslocamento motorizado. E no caso das famílias de baixa renda, a gente vai ter um alto impacto, afetando de forma intensa esse acesso ao lazer. E essa falta de espaços públicos e acessíveis de lazer vai prejudicar de forma muito mais contundente essas classes de menor renda. Quanto aos objetivos desse estudo, o objetivo geral visa analisar a quantidade e a distribuição de praças públicas em dois setores urbanos socioeconomicamente dicotômicos de Palmas, a fim de comparar a oferta de espaços de lazer acessível para dois grupos sociais distintos. Os objetivos específicos visam explorar os resultados da aplicação de métodos distintos de análise espacial sobre o tema, em busca de convergências, divergências e complementariedades, e subsidiar a gestão pública municipal para a tomada de decisões no planejamento urbano de Palmas. Essa pesquisa utilizou uma metodologia quanti-qualitativa de caráter exploratório e se dividiu em duas etapas. A primeira consistia em delimitar duas zonas intraurbanas com diferenças extremas de nível de renda dos moradores. Então, a gente vai chamar essas zonas de Zona 1 e Zona 2. E a escolha dessas zonas passou por dois critérios. O primeiro deles foi que fosse um setor de malha contígua, com certo nível de consolidação e de coesão, isso é, que tem a maioria de seus lotes ocupados e elementos delimitadores do seu território, como córregos, matas e grandes avenidas. E o segundo critério foi que contivessem setores censitários enquadrados nos extremos de classe de renda, então alta renda e baixa renda, conforme os dados de 2022 do IBGE. A segunda etapa consistiu em fazer análises quantitativas e distributivas das praças contidas nas duas zonas para fins comparativos. Os dados eles foram gerados a partir da base espacial georreferenciada das praças de Palmas, no ArcGIS. Esses dados eles foram produzidos pelo Grupo de Estudos em Desenvolvimento Urbano, o GEDUR, e essa base ela foi atualizada em 2025. Para a análise quantitativa, foram gerados índices de densidade de praças para cada setor, então número de praças por habitante e área metro quadrado por habitante. Nessa análise em específico, a gente optou por retirar a Praça dos Girassóis por conta da sua dimensão colossal. Ela é uma das maiores praças cívicas da América Latina. E isso acabaria distorcendo a comparação entre as praças de bairro nas duas zonas, principalmente por conta do Jardim Taquari, que é a zona 2, ser basicamente residencial. E para a análise distributiva, nós decidimos manter a Praça dos Girassóis, porque ela abriga alguns equipamentos de lazer que vão atender a vizinhança,
E nessa análise foram aplicadas 3 ferramentas metodológicas, que foram as distâncias mínimas entre praças, cobertura territorial por raio de abrangência e polígonos de TS. Para a etapa de distâncias mínimas entre praças, a gente utilizou a ferramenta NIR no ArcGIS para calcular as menores distâncias entre as praças mais próximas. Então, a gente obteve alguns resultados como média, mediana, desvio padrão e coeficiente de variação. Nessa etapa, considera-se que quanto menores as distâncias, melhor a distribuição, e que quanto menor o desvio padrão, mais homogênea a distribuição. A cobertura territorial foi aferida pela aplicação do raio de abrangência de 400 metros em torno do ponto centroide de cada praça. Foi feito um cálculo de áreas territoriais que estavam contidas e não contidas na cobertura desse buffer. E foi feita também a estimativa de população residente nas áreas de cobertura. Em seguida, a gente gerou os polígonos de TS, que eles são gerados a partir do centroide das praças, como ponto de referência, né, para essa análise, e os limites dos polígonos eles são definidos em função da distância relativa entre as praças. Eles vão delimitar as áreas de acordo com a praça considerada mais próxima. Isso significa que tudo que estiver contido em um polígono vai estar mais próximo dessa praça que originou esse polígono do que de qualquer outra praça ao redor. E considera-se também que quanto menores e mais numerosos os polígonos de um setor, melhor a condição de distribuição das praças. Agora, falando sobre as características socioespaciais dos setores analisados, Palmas foi criada em 1989 para ser a capital do Tocantins, que é o mais novo estado brasileiro, e apesar de ter um plano de ocupação racional evolutivo do território, a cidade passou por um processo de ocupação desordenada que seguiu a lógica mercadológica de especulação imobiliária e de segregação socioespacial. Isso resultou numa cidade espraiada, de baixa densidade, com limites que foram precocemente expandidos, vazios urbanos e altos custos de urbanização. Existem 2 regiões dicotômicas que são emblemáticas na cidade. A primeira é a região do plano urbanístico original, que é muito bem servida de infraestrutura, com predominância de população de maior renda e que abriga cerca de 55% da população urbana. A segunda é a região fora do plano de ocupação, onde predomina a precariedade urbana e predomina também a população de baixa renda. Essa região abriga 45% da população. No plano urbanístico original, a gente delimitou o conjunto de quadras da área central, que a gente vai chamar de Zona 1, que foi ocupada pelas classes de maior renda desde 1990 e recebeu uma série de investimentos públicos em redes de infraestrutura e equipamentos institucionais. Essa zona, ela abriga 28.172 habitantes e o rendimento médio mensal das pessoas responsáveis pelo domicílio é de R$ 9.080. Já na região periférica, a gente elegeu o Jardim Taquari por ser uma das regiões de mais baixa renda e com problemas significativos de ocupações irregulares. Então, essa zona ela abriga 19.248 habitantes e o rendimento médio mensal das pessoas responsáveis pelo domicílio é de R$ 1.700. Com essas imagens, a gente consegue fazer uma caracterização visual básica das zonas analisadas. Então, na fotografia 1, nós temos imagens de quadras centrais que compõem a zona 1 e na fotografia 2, imagens do Jardim Taquari que compõem a zona 2. Os cálculos quantitativos revelaram contrastes significativos entre as duas zonas. Então, a Zona 1 ela possui 9 praças e resulta em uma proporção de 3.130 habitantes por praça. Na Zona 2, essa proporção aumenta para 19.248 habitantes por praça, e isso a gente tendo apenas uma praça nessa zona. Então, é uma quantidade 6 vezes maior de pessoas por praça, comparando uma zona e outra. Invertendo esse cálculo de proporção, há 3,19 praças para cada 10 mil habitantes na Zona 1 e 0,52 praças para cada 10 mil habitantes na Zona 2. Quando a gente considera a área total de superfície de praças, a Zona 1 ela possui 211.992 metros quadrados, enquanto a Zona 2 tem só 2.098 metros quadrados. Isso corresponde a 1% da área de praças da Zona 1. Essa porcentagem leva a gente a deduzir que o tamanho das praças da Zona 1 são muito maiores do que a única praça existente na Zona 2. Uma vez que a área de praças daquela zona é quase 100 vezes maior, apesar de ter só 9 vezes mais praças. Então, levando em conta a quantidade de habitantes, a Zona 1 possui 7,52 metros quadrados de praça por habitante, em contraponto com 0,11 metros quadrados de praça por habitante na Zona 2. Esses resultados revelam uma desigualdade acentuada na oferta de praças entre as zonas analisadas, o que indica uma maior disponibilidade na zona de maior renda, enquanto a Zona 2 enfrenta forte escassez, o que compromete o acesso equitativo da população ao lazer em áreas públicas.
Para a primeira etapa da análise distributiva, nós obtivemos os dados da menor distância de cada praça até a praça mais próxima, e esses dados eles foram espacializados para fins de visualização e também foi elaborada uma tabela para quantificar melhor esses resultados. A zona 1, ela possui uma distribuição relativamente homogênea, com baixo desvio padrão de 286,7 metros e valores próximos da média e da mediana. A média e a mediana atingem um pouco mais de 600 metros, onde a maioria, no caso 7 entre 10 das praças, se enquadram entre 500 e 700 metros de distância. Isso quer dizer que uma pessoa no interstício desses valores estaria a distâncias máximas de 250 a 350 metros de uma praça, ressalvando que essa é uma distância linear e não é do percurso real no desenho viário. As outras 3 praças da Zona 1 apresentam distâncias entre 900 e 1.300 metros, valores significativamente mais críticos que os anteriores. Então, existem sub-áreas dessa zona que não mantêm a mesma qualificação distributiva. A Zona 2 possui apenas uma praça, então, para a gente conseguir aplicar esse método, a gente considerou a distância até a praça mais próxima, mesmo que ela não esteja contida na Zona 2. Então, a distância entre as duas praças é de um pouco mais de 1.900 metros, bastante alta quando comparada ao caso anterior, e não foi possível aplicar média, mediana, nem desvio padrão e coeficiente de variação devido à quantidade insuficiente de praças. Para avaliar a cobertura territorial efetiva das praças, foram aplicadas zonas de influência por raios de 400 metros em torno do centro das praças existentes. Esse valor é uma medida generalizada que vai ter como objetivo facilitar a acessibilidade, porém ele deve ser refinado caso a caso, a depender de outros fatores que foram comentados na introdução dessa apresentação. Os raios eles foram aplicados nas 2 zonas urbanas e foi possível calcular a proporção da área e da população estimada que está contida ou não nos buffers. Sendo assim, a gente conseguiu produzir dados numéricos de cobertura territorial e populacional e a visualização espacializada das zonas. Visualmente, é possível identificar uma cobertura territorial parcialmente adequada na Zona 1, já que na região leste há um conjunto de praças com distribuição homogênea e sem sobreposições, onde habita grande parte dos seus moradores, só que não existem praças na borda sul, apesar de haver uma densidade populacional de moradores significativa, assim como a região oeste também está significativamente desprovida. As quadras no extremo leste, também com falta de praças, são de uso industrial, onde habitam poucas pessoas, e na porção central, a Praça dos Girassóis foi dividida em 4 partes para a gente conseguir aplicar os raios de abrangência devido ao tamanho descomunal da praça. Só que na abrangência dos raios da Praça dos Girassóis estão as quadras comerciais onde existem poucos moradores. Em relação à Zona 2, há uma carência de praças, onde a única praça existente abrange uma pequena parte de todo o território. A densidade populacional da zona é relativamente homogênea, só que a localização dessa única praça não é na área de maior contingente populacional, o que acentua a dificuldade de acesso pelos moradores. Em termos quantitativos, existe uma deficiência de cobertura nas 2 zonas, só que o caso da Zona 2 é muito mais crítico. Na Zona 1, 45,79% da área total está dentro do raio de 400 metros, enquanto na Zona 2 esse percentual cai drasticamente para 6,18%, evidenciando uma cobertura muito mais restrita. Essa disparidade também vai se refletir no número de habitantes atendidos. Na Zona 1, mais da metade da população, que corresponde a 55,74%, está contemplada pelos raios de abrangência, contra apenas 10,20% na Zona 2. Quando a gente inverte essa perspectiva, na Zona 1, 44,26% dos moradores estão fora do raio de abrangência de 400 metros, e na Zona 2, esse percentual sobe para 89,80%, indicando que quase toda a população dessa área mora distante desse espaço público de lazer. A utilização dos polígonos de Chassin vai oferecer uma série de benefícios importantes para a análise urbana, porque ela permite visualizar a área de influência de cada praça sob uma perspectiva diferente do método anterior, colaborando na identificação de lacunas e desigualdades no acesso aos espaços públicos. Essa abordagem ela delimita a região de influência de cada praça com base nas menores distâncias relativas entre as demais praças da zona. Então, a gente vai ter polígonos de diferentes tamanhos que cobrem todo o território. Uma vez que as praças são os pontos referenciais preliminares para a geração dos polígonos, então a quantidade de polígonos vai corresponder à quantidade de praças.
Sendo assim, a Zona 1 ela está constituída por 10 polígonos que abrangem uma área total de 918,41 hectares e uma população estimada de 26.654 habitantes. Nesse conjunto, a gente consegue destacar polígonos com dimensões territoriais distintas. Os maiores possuem de 145 a 193 hectares, que são os da Praça dos Girassóis, Arno 12 e Arces 14, 21 e 23, e os menores têm entre 45,33 e 52,59 hectares, que são as Arnes 13 e 14 e a Arce 13. O polígono de maior expressão populacional é o da Arce 23, que abrange 6.698 habitantes, em contraste com o da Praça dos Girassóis, que abrange 773 habitantes. Uma coisa curiosa é que os polígonos de tamanhos parecidos, eles podem ter contingentes populacionais diferentes, como é o caso dos polígonos da Arce 23 e Arce 14, em que o primeiro tem 6.698 habitantes e o segundo abrange 2.524 habitantes. E os dois têm aproximadamente 150 hectares. De mesmo modo, polígonos com padrões dimensionais diferentes podem abrigar praticamente a mesma quantidade de moradores, como é o caso dos polígonos da Arce 14 e Arne 14, que possuem 145,17 e 52,59 hectares, e de população abrangida, o primeiro possui 2.524 habitantes e 2.286 habitantes o segundo. A gente consegue perceber que a densidade populacional em cada um desses polígonos é variada, então não foi identificado um padrão referente aos polígonos da Zona 1. Esse cenário indica, de uma forma geral, que na Zona 1 há uma diversidade de tamanho de polígonos e de contingente populacional sob influência de cada praça. Então, isso significa que é uma malha urbana relativamente adensada e diversificada, onde as praças vão exercer influência sobre diferentes contingentes populacionais. Na Zona 2, a gente observa um único polígono com uma área extensa de 733,59 hectares e uma população estimada de 16.936 habitantes. A abrangência desse polígono ela revela uma condição de concentração espacial crítica em que uma única praça vai atender quase 17 mil pessoas, evidenciando essa baixa capilaridade da praça que existe nessa zona de análise. Apesar da densidade populacional expressiva, a distribuição ela é totalmente desigual, tem uma única área de influência que vai absorver a demanda de lazer e convivência de toda uma população. A ausência de um número maior de polígonos na Zona 2 não permite que a gente faça a análise comparativa do padrão de diversificação que a gente fez na Zona 1. Apesar disso, é possível notar a descomunal proporção das áreas dos polígonos. Então, o polígono da Zona 2 ele chega a ser 5 vezes maior do que os maiores polígonos da Zona 1, além de conter um contingente populacional muito mais significativo e apresentar uma configuração de concentração extrema. Aqui a gente tem uma síntese das abordagens que foram utilizadas e elas apresentaram convergência nos resultados, reforçando as desigualdades espaciais no acesso às praças entre as duas zonas. A Zona 1, que abriga moradores de maior renda, embora com demanda de melhorias distributivas, possui uma rede de praças mais significativa e que atende melhor os habitantes da zona. Já a Zona 2, com moradores de baixa renda, apresenta uma situação crítica de insuficiência expressiva quantitativa e de distribuição de praças. A presença de uma única praça é inadequada para o tamanho da população e da área da zona, resultando em um acesso limitado a esses espaços públicos. Então, as 4 abordagens metodológicas utilizadas vão convergir nas conclusões para as duas zonas. A Zona 1, localizada em uma área consolidada de maior renda, concentra um maior número, diversidade e acessibilidade de praças, enquanto a Zona 2, caracterizada por menor renda e urbanização precária, dispõe de apenas uma praça que é insuficiente diante do contingente populacional existente. Então, o acesso a esse tipo de equipamento público de lazer não é equitativo na cidade. Metodologicamente falando, o trabalho confirma a relevância do uso de ferramentas de geoprocessamento para identificar, medir e evidenciar disparidades territoriais, e os resultados reforçam a necessidade de políticas voltadas à expansão e qualificação da rede de praças, sobretudo em áreas periféricas que são historicamente negligenciadas pelo planejamento urbano. Aqui estão as referências utilizadas nessa apresentação. E eu agradeço pela atenção de vocês. Muito obrigada.